Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, senhoras e senhores que estão nos acompanhando. Senhores vereadores, no último dia 20 de novembro, tivemos mais uma reunião nos Correios e desta vez com uma luz ao fim do túnel. Foi definido que nos próximos 6 meses a região de Forquilhas, Hipotecas, os loteamentos Tarumã, Jardim Botânico, Recanto da Natureza, Siniro Martins, entre outros ali daquela região, loteamento Vocota, terão o atendimento dos serviços dos Correios. Porém está faltando alguns trabalhos da Prefeitura, entre eles a colocação, vereador André, dos nomes de ruas, as placas de nome de ruas. E isso eu tenho várias indicações, a Secretaria de Segurança solicitando a instalação, isso mesmo, vereador Alexandre, solicitando a instalação das placas, nomeando, dando a informação de qual é o nome das ruas, e a gente não vê esse serviço sendo feito no município de São José. Eu vou propor uma indicação coletiva, pedindo mais uma vez para que a gente faça os encaminhamentos junto à Secretaria de Segurança de São José para que os moradores, os loteamentos que ainda não têm identificado o nome de rua, já existe CEP, já existe nome de rua aprovado em projeto de lei aqui, porém não tem a placa colocada. E para o carteiro isso é fundamental. Após isso, os moradores, eu já fiz um trabalho de conscientização de todos os moradores daquela região, eles precisam também dispor do seu número de identificação da sua residência correto e também a caixa de coleta de correspondências na frente do seu imóvel. Muitas residências não possuem a caixa de coleta e também não tem o número, ou o número ele é errado em relação à sequência da rua. Um outro assunto que me traz à tribuna, que é minha bandeira desde o início, que é o sistema de transporte público municipal e intermunicipal. Na semana passada, no dia 29, eu fiz uma viagem de reconhecimento da primeira linha intermunicipal compartilhada entre duas empresas de transporte. Vejam bem, senhoras e senhores, nós estamos há 40 anos com o mesmo contrato de concessão e hoje este contrato está vencido, um contrato do transporte público intermunicipal. Este contrato ele é de responsabilidade do DETER. Estive em reuniões no DETER, estive em reuniões nas empresas de transporte coletivo e elas decidiram à mesma mesa como fazer uma nova linha ligando a região de Forquilhas com a região norte de São José. E pela primeira vez nós temos um ônibus que passa pela rua João José Martins, próximo à Lagoa de Estabilização da Casan, trazendo o pessoal da região da Forquilha, sai lá no Dona Zenaide, passa pelo Lisboa, pelo Siniro Martins, pela Torquato da Rosa, João José Martins, sai ali na Avenida das Torres, próximo a Renner, a Rua Independência, no bairro Areias, Marginal da BR-101, até a Leoberto Leal, Avenida Leoberto Leal, em direção ao centro de Florianópolis. Eu peguei o ônibus lá às 2h30 da tarde, nós levamos um pouquinho menos de 30 minutos para sair do Dona Zenaide no ponto final e chegar na divisa com Florianópolis ali na Leoberto Leal. Nós saímos por fora, fugimos do trânsito hoje que está caótico, ali na vereadora Arthur Mariano, na região de Forquilinha, na sinaleira da Orion ali, que dependendo do horário você fica 30 minutos ali para poder passar aquele viaduto. Então esse ônibus é uma nova rota. Infelizmente não existe ainda, que precisa ser evoluído, a integração de todo o sistema de transporte. Muitos ônibus passam na mesma rua e eles não se comunicam para você fazer a malha de cobertura para a cidade. Então as linhas elas deveriam ter trajetos menores e com mais usuários. Hoje a gente tem o contrário, a gente tem trajetos longos com menos usuário. E isso faz com que a empresa muitas vezes pague para trabalhar. Esta linha está operando nas primeiras 2 semanas com uma média de 9 usuários por ser uma linha de executivo, uma linha que o custo da passagem é R$ 9,00. Mas, pensando que o usuário que depende do serviço de transporte público, para ele chegar até a região do Estreito ou Barreiros, ele precisaria pegar um ônibus de Forquilhas, ir até o centro de Florianópolis e pegar um segundo ônibus retornando até o Estreito ou Barreiros, o custo ele é o mesmo, só que ganha no tempo e ganha no conforto. Estou tentando ainda, nós temos batido na tecla que precisamos sim
fazer a integração do sistema de transporte público convencional a um custo relativamente ideal para que todo trabalhador, todo estudante, as pessoas que dependem desse serviço possam se locomover dentro da cidade, saindo de um ponto da cidade, chegando até outro ponto da cidade, pagando a mesma passagem, independente do endereço que ele resida. Porque hoje o morador de São José, muitas vezes, dependendo do seu endereço, ele é discriminado para uma vaga de emprego dentro da cidade. Por quê? Muitas vezes a empresa precisa pagar 2 vale-transportes, vereador Adriano, e a empresa não contrata. Eu conversei com um empresário da região do bairro Ipiranga e perguntei a ele, tá, se você tiver um currículo de um profissional nota 10 e que você tenha que pagar para ele 2 vales-transportes de ida e 2 vales-transportes de volta, você contrata? Eu nem terminei, ele já me disse, eu não contrato. Eu não contrato, porque o custo do transporte, dependendo do valor do salário do trabalhador, ele representa quase 30% da folha de pagamento daquele trabalhador. Então a empresa não vai investir 30% no transporte. Ela vai economizar, vai reduzir para 15%, pagar um vale de ida, outro de volta, e aí você vai selecionar o trabalhador que você quer pelo endereço que ele mora. E hoje, os moradores de Forquilhas, eles muitas vezes são discriminados pelo endereço que residem. Nós não temos hoje trabalhadores da região de Forquilhas trabalhando dentro do Shopping Itaguaçu. Nós não temos hoje trabalhadores do Bela Vista trabalhando no Continente Park. Não contrata. 2 vales de ida, 2 de volta, não tem. Então esta é a minha bandeira. Mas, como nós não conseguimos alcançar, não sou eu que licito, não sou eu que coloco este tema na pauta, nós tivemos agora o encaminhamento da região do sistema de transporte metropolitano, depois de mais de 2 anos, trabalhando, definindo o projeto da SUDERF, da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. Quando era para ser aprovado na Assembleia Legislativa, ele foi retirado de pauta e agora o encaminhamento do próximo governador é pela extinção da SUDERF, uma superintendência que teve aportes financeiros de financiamentos de mais de 10 milhões para desenvolver todo o estudo da região metropolitana da Grande Florianópolis. Então São José, como é o centro da região metropolitana e também não tem o seu sistema de transporte público municipal eficiente, eu defendo, que é o nosso limite é dentro de São José, que a gente faça a licitação do nosso sistema de transporte público municipal. Vamos esquecer a região metropolitana, seria bacana que isso acontecesse em conjunto com todos os municípios, mas nós temos que pensar no nosso município que hoje está empobrecendo em função das oportunidades de emprego que aqui não existem. Pensando na questão do empobrecimento, eu protocolei no mês passado 2 projetos de planejamento. Um dos projetos, ele planeja a cidade e define os limites para a futura construção da Avenida Beira Rio. A gente sempre fala isso em relação ao Rio Forquilhas, mas não definiu em lei quais os limites que os terrenos e os loteamentos que chegarem próximos ao Rio Forquilhas podem ter a sua aprovação na SUSP. E se nós não deixarmos isso definido em lei, nós não vamos ter como no futuro construir uma Avenida Beira Rio. E junto à Avenida Beira Rio, eu delimitei uma área para a Avenida das Indústrias, onde a gente pode pensar em deixar uma área reservada para justamente a criação de emprego e renda dentro da nossa cidade. Eu tenho um grande empresário que tem sua localização em Joinville, de uma empresa que fatura mais de 3 milhões de reais por mês. E eu perguntei a ele, pô, mas estás em Joinville, mas você atende o estado inteiro. São José é o centro desse teu atendimento. Por que não vem para São José? E ele era de São José. Ele saiu daqui e foi para Joinville, por incentivos fiscais. Ele estava aqui na frente do Continente Park, na área industrial. E ele disse, não, a gente precisa de uma área de 4 mil metros quadrados para a gente implantar a empresa. Poxa, mas e se tiver esse terreno para você traz o teu Parque Fabril para dentro de São José? Com certeza, na mesma hora. São José, para mim, para distribuição para o estado de Santa Catarina, é muito melhor do que estar na ponta lá em Joinville. Então a gente precisa, eu defendo esse tipo de projeto, onde você faça investimentos em contrapartidas para as empresas, onde você pode, o município, doar determinadas áreas para a empresa se instalar em um prazo curto de tempo, e este prazo para ele receber este terreno para a implantação da sua empresa dentro do município de São José, que ele possa ser convertido em geração de emprego e renda dentro da cidade. 50% da sua mão de obra tem que ser contratado moradores do entorno de onde você está localizado e várias outras amarrações nesta concessão pública para que a gente consiga trazer
divisas e geração de renda dentro da cidade de São José. O projeto está aí para que a gente possa apreciar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Pra São João.